Você sabia que neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, existe uma guerra invisível acontecendo ao seu redor? Uma batalha que a maioria das pessoas não consegue ver, mas que determina vitórias e derrotas na vida de milhões de cristãos. Eu sei disso porque, durante anos, eu estive do outro lado dessa guerra. Eu era um dos soldados das trevas, e minha missão era simples: impedir que as orações chegassem ao céu. Meu nome não importa agora, mas o que eu vou revelar para você hoje pode mudar completamente a sua vida espiritual. Durante mais de uma década eu servi às trevas. Eu não era um bruxo qualquer. Eu tinha acesso a informações que poucos humanos conhecem. Eu via o que acontecia nos bastidores do mundo espiritual. E o que eu descobri vai chocar você. Existem cristãos sinceros, que vão à igreja, que leem a Bíblia, que jejuam, mas que nunca conseguem vencer. Eles oram, mas parecem não ser ouvidos. Eles lutam, mas sempre perdem. Eles clamam, mas o céu parece fechado. Você sabe por quê? Porque existem segredos que o reino das trevas não quer que você saiba. Segredos que eu vou expor aqui, agora, neste vídeo. Antes de continuar, eu preciso que você faça algo. Escreva nos comentários agora: eu creio no poder da oração. Isso não é apenas um pedido. É uma declaração de guerra contra as forças que querem te manter em derrota. Faça isso agora. E prepare-se. Porque o que você vai ouvir nas próximas dezenas de minutos não é teoria. É o testemunho real de alguém que conheceu os dois lados dessa batalha. E eu garanto, depois deste vídeo você nunca mais vai orar da mesma forma. Eu não nasci nas trevas. Ninguém nasce querendo servir ao mal, mas a vida tem caminhos tortuosos. E o meu começou numa família onde o sobrenatural era tratado como algo normal. Minha avó era benzedeira. Minha mãe consultava cartomantes. E eu, ainda criança, já via coisas que outras pessoas não viam. Aos 2 anos eu tive meu primeiro contato real com o mundo espiritual. Não foi numa igreja. Foi num terreiro onde fui levado por um tio que praticava rituais de magia negra. Naquela noite, algo entrou em mim. Não foi uma possessão como nos filmes. Foi sutil, mas real. Uma presença que me prometeu poder, conhecimento e controle sobre minha própria vida. Durante os anos seguintes, eu me aprofundei cada vez mais. Aos 16 anos eu já realizava trabalhos para outras pessoas, amarrações amorosas, feitiços de vingança, rituais de prosperidade falsa. Eu achava que estava no controle, eu achava que tinha poder, mas a verdade é que eu era apenas um escravo, um instrumento nas mãos de entidades que me usavam para seus propósitos. Aos 23 anos eu já era conhecido na região onde morava. As pessoas me procuravam para resolver problemas que a justiça humana não resolvia. Eu fazia pactos em nome de outras pessoas. Eu invocava entidades poderosas. E eu tinha resultados. As coisas aconteciam, o dinheiro aparecia, os inimigos caíam, os amores voltavam, mas ninguém me contava o preço que eles pagariam depois. Foi nessa época que eu comecei a ter acesso a reuniões espirituais de alto nível. Não eram simples sessões. Eram conselhos onde entidades de alta hierarquia das trevas se reuniam para traçar estratégias. E foi lá que eu descobri algo que me chocou profundamente. O maior inimigo do reino das trevas não são os pastores famosos, não são os grandes evangelistas, não são os líderes de igrejas milionárias. O maior inimigo das trevas é o cristão que ora de verdade. Eu vi demônios de alta patente tremerem ao ouvir o nome de uma senhora simples que orava no interior do país. Eu vi estratégias inteiras serem abortadas por causa da oração de um jovem desconhecido. Eu vi fortalezas caírem porque uma mãe não parou de clamar pelo filho. E foi aí que eu comecei a entender. Existe algo nas orações que o inferno teme mais do que qualquer outra coisa, mas eu também descobri por que tantos cristãos não conseguem vencer. E isso é o que eu vou revelar para você agora. Não desligue este vídeo. Não saia dessa página, porque o que vem a seguir pode ser exatamente a resposta que você tem buscado há anos. A primeira vez que eu vi uma oração atravessar os céus e chegar ao trono de Deus, eu estava numa reunião espiritual das trevas. Éramos cerca de 15 pessoas, todas envolvidas com magia negra, e estávamos realizando um ritual poderoso para impedir o crescimento de uma igreja que estava perturbando nossos trabalhos na região. De repente, no meio do ritual, algo aconteceu. Uma luz começou a rasgar o ambiente espiritual. Não era uma luz física. Era algo que só quem estava em sintonia com o mundo espiritual podia perceber. E com aquela luz veio um som que fez todos os demônios presentes recuarem em pânico. Era a voz de uma mulher orando. Eu vi com meus próprios olhos espirituais. Aquela oração subia como fogo, queimando todas as barreiras que havíamos colocado. Os demônios gritavam, tentavam segurar, mas não conseguiam. A oração daquela mulher tinha algo diferente. Ela não estava apenas repetindo palavras. Ela estava em conexão real com Deus. E isso mudou tudo. Naquela noite, nosso ritual falhou completamente. 3 pessoas do grupo passaram mal. Eu mesmo senti uma dor no peito que durou dias. E o pior,
A igreja que queríamos destruir cresceu ainda mais. Foi aí que eu comecei a investigar. Quem era aquela mulher? O que ela tinha de diferente? Descobri que era uma senhora de 70 anos, viúva, que morava sozinha numa casa simples. Ela não tinha dinheiro, não tinha influência, não era famosa. Mas ela tinha algo que aterrorizava o inferno. Ela tinha autoridade espiritual. Ela jejuava 3 vezes por semana. Ela acordava às 4 da manhã para orar. Ela conhecia o nome de Deus. Não apenas de ouvir falar, mas por experiência própria. Eu comecei a observar outros casos. Havia um jovem viciado em drogas que todos os pais de santo da região tentaram amarrar em vícios ainda piores, mas não conseguiam. Toda vez que tentávamos fazer algum trabalho contra ele, algo bloqueava. Descobrimos que a mãe dele orava sem parar. Ela nem sabia o que estava acontecendo no mundo espiritual, mas as orações dela eram como muros de fogo ao redor do filho. Vi também o contrário. Vi cristãos que iam à igreja todos os domingos, que cantavam, que levantavam as mãos, mas que espiritualmente estavam completamente expostos. Suas orações não passavam do teto. Sabe por quê? Porque eles viviam em pecado escondido, tinham ódio no coração, guardavam mágoa, viviam em pornografia, mentiam. E isso criava brechas enormes. Nas reuniões espirituais, os demônios relatavam suas facilidades. Eles diziam: aquele crente é fácil de derrubar. Ele assiste filmes de feitiçaria. Aquela cristã não tem proteção. Ela consulta horóscopo. Aquele jovem da igreja está amarrado. Ele namora no mundo espiritual através de músicas de amarração. Eu ouvia isso e ficava impressionado com a ingenuidade de muitos cristãos. Mas o que mais me marcou foi quando eu vi o inferno. Não foi num sonho. Foi numa experiência real, durante um ritual de alto nível onde eu fui levado espiritualmente para conhecer o destino daqueles que rejeitavam a salvação. O que eu vi lá não consigo descrever completamente com palavras humanas, mas vou tentar. O inferno não é apenas fogo. É a ausência total de esperança. É tormento constante, sem possibilidade de alívio. Vi pessoas famosas lá, vi religiosos que pregavam, mas viviam em hipocrisia. Vi bruxos como eu que achavam que tinham poder, mas que agora eram apenas combustível para o fogo eterno, e a coisa mais aterrorizante. Vi pessoas que tiveram chances de se salvar, que ouviram o evangelho, mas que escolheram rejeitar. Naquele lugar as pessoas gritavam por uma segunda chance, mas não havia. Uma mulher gritava o nome da filha, implorando que alguém a avisasse para não vir para aquele lugar. O homem chorava lembrando das vezes que o Espírito Santo tocou no coração dele, mas ele endureceu. O desespero era algo palpável, físico, que pesava no ar como chumbo derretido. Quando voltei daquela experiência, eu estava diferente. Pela primeira vez em mais de 10 anos servindo às trevas, eu senti medo real. Não medo de perder poder, medo do destino eterno, porque eu sabia que se eu continuasse naquele caminho, aquele seria meu fim. E nenhum pacto, nenhuma entidade, nenhum demônio poderia me salvar de lá. Foi nesse ponto que eu comecei a questionar tudo. E foi aí que a verdadeira batalha pela minha alma começou. Escreva nos comentários agora: Senhor, abre meus olhos espirituais. Faça essa oração porque você precisa enxergar além do que seus olhos naturais veem. O que vem a seguir vai revelar como essa batalha chegou ao clímax. A noite em que tudo mudou começou como qualquer outra reunião espiritual. Estávamos realizando um ritual de consagração para entidades de alta hierarquia. Eu havia me preparado por dias, jejum invertido, meditações nas trevas, sacrifícios, tudo para aumentar meu poder e minha conexão com o mundo espiritual. Mas algo estava diferente. Desde que eu havia visto o inferno, uma inquietação tomava conta de mim. Eu tentava ignorar, mas era como se uma voz sussurrasse constantemente no meu interior: você precisa sair disso. Você está indo para a perdição eterna. Eu abafava essa voz com mais rituais, mais trabalhos, mais envolvimento, mas ela não parava. Naquela noite, quando o ritual estava no auge, algo extraordinário aconteceu. De repente, uma luz invadiu o ambiente. Não era uma luz física. Era uma luz espiritual tão forte que todos os presentes caíram no chão. Os demônios que estavam incorporados nas pessoas começaram a gritar desesperadamente. Eu ouvi vozes dizendo: ele está aqui. Ele veio buscá-lo. Fujam. E então eu vi. Jesus Cristo estava de pé no centro daquela sala. Não era uma visão mística. Não era imaginação. Era real. Mais real do que qualquer coisa que eu já havia experimentado em todos aqueles anos nas trevas. Seus olhos olhavam diretamente para mim, e naquele olhar havia algo que me desarmou completamente. Amor misturado com autoridade absoluta. Todas as entidades que eu servia, todos os demônios que eu achava que eram poderosos, estavam prostrados, tremendo, implorando para não serem enviados ao abismo. E Jesus nem precisou falar com eles. Apenas a presença dele ali era suficiente para subjugar todo o poder das trevas.
Então ele falou comigo. A voz não veio de fora, veio de dentro, mas eu sabia que era ele. Ele disse: Eu te chamei antes da fundação do mundo. Você foi enganado, mas eu vim te buscar. Você pode escolher agora. Ou você vem comigo, ou você permanece no caminho da destruição eterna. Naquele momento, tudo o que eu havia construído passou diante dos meus olhos. Os pactos que eu fiz, as pessoas que eu prejudiquei, os demônios que eu servi. E eu vi algo que me destruiu por dentro. Eu vi o preço que eu pagaria por tudo isso. Não apenas na eternidade, mas já aqui, nesta vida. Enfermidades, loucura, solidão, tormento. E depois, o inferno para sempre. Eu caí de joelhos. Pela primeira vez em mais de 10 anos eu chorei de verdade. Não era choro de autopiedade. Era choro de arrependimento genuíno. Eu gritei: Jesus, eu não mereço, mas se você pode me salvar, me salva agora. Eu renuncio a tudo. Eu renuncio a todos os pactos. Eu renuncio a todas as entidades. Eu escolho você. O que aconteceu em seguida foi indescritível. Eu senti algo sendo arrancado de dentro de mim, como se correntes invisíveis que me prendiam há anos fossem quebradas de uma só vez. Eu vomitei. Meu corpo tremeu. Eu senti dores por todo o corpo. Mas ao mesmo tempo eu senti uma paz que eu nunca havia experimentado. Uma leveza. Uma liberdade. Quando abri os olhos, Jesus não estava mais ali fisicamente, mas eu sabia que ele estava comigo. As outras pessoas que estavam na sala haviam fugido apavoradas. Eu estava sozinho naquele lugar que antes era meu território, mas que agora me causava repulsa. Nos dias seguintes, a batalha foi intensa. Os demônios não aceitaram minha saída. Eles vieram me atormentar. Disseram que eu ia morrer. Disseram que eu ia enlouquecer. Disseram que ninguém ia acreditar em mim. E por um momento, eu tive medo. Mas algo era diferente agora. Eu não estava mais sozinho. Procurei uma igreja, não uma igreja qualquer, mas uma onde eu sentia que havia a presença real de Deus. Quando entrei, no meio do culto eu desabei. Contei tudo para o pastor. Ele não me julgou. Ele apenas orou. E naquela oração, eu senti novamente o poder de Deus quebrando as últimas correntes que ainda tentavam me prender. Foi ali que eu entendi o que realmente acontece quando um cristão ora de verdade. A oração não é apenas palavras jogadas ao vento. A oração é uma arma poderosa que movimenta o mundo espiritual. Cada palavra dita com fé genuína é como uma flecha que atravessa as trevas e chega ao trono de Deus. E quando Deus responde, todo o inferno treme. Eu vi isso quando estava do outro lado. Eu vi demônios serem removidos de regiões inteiras por causa de um grupo de intercessores. Eu vi fortalezas milenares caírem porque alguém orou e jejuou. Eu vi vidas serem transformadas porque uma mãe não desistiu de clamar pelo filho. A oração é real. A oração funciona. E o inferno sabe disso melhor do que muitos cristãos. Mas eu também vi porque tantas orações não são respondidas. E isso é o que eu preciso te revelar agora. Existe uma diferença entre rezar e orar. Rezar é repetir palavras decoradas sem conexão real com Deus. Orar é entrar na presença dele com um coração quebrantado e uma fé viva. Rezar qualquer um pode fazer, mas orar de verdade exige santidade e exige renúncia. Exige compromisso real com Deus. Quando eu estava nas trevas, nós sabíamos identificar quem orava de verdade e quem apenas rezava. As orações vazias não nos incomodavam, mas as orações ungidas nos queimavam como fogo. E sabe o que tornava uma oração ungida? A vida de santidade de quem orava. Uma pessoa que vive em pecado pode até falar palavras bonitas, mas espiritualmente, aquelas palavras não têm poder. Eu lembro de uma vez em que tentamos fazer um trabalho pesado contra um homem de Deus. Convocamos entidades poderosas. Fizemos rituais complexos, mas nada funcionava. Investigamos a vida dele e descobrimos: aquele homem vivia em santidade. Ele não transigiu com o pecado. Ele não tinha brechas, e por isso, ele era intocável. Quando Jesus me salvou, eu entendi que essa é a chave que muitos cristãos não conhecem. Não adianta orar horas e horas se você vive em pecado. Não adianta jejuar dias inteiros se você guarda mágoa no coração. Não adianta louvar aos domingos se você vive em pornografia durante a semana. O pecado abre portas para o inimigo. E enquanto essas portas estiverem abertas, suas orações não terão o poder que deveriam ter. Foi isso que Jesus me mostrou. Ele não me salvou apenas para eu escapar do inferno. Ele me salvou para eu ser uma testemunha viva do poder dele, para eu revelar os segredos das trevas, para eu mostrar para os cristãos como vencer na fé. E é isso que estou fazendo agora, através deste vídeo. Se você chegou até aqui, não é coincidência. Deus está falando com você agora. Ele está te mostrando que existe uma batalha real acontecendo. E você precisa estar preparado. Você precisa fechar as brechas. Você precisa viver em santidade. Você precisa orar de verdade, porque o tempo está se esgotando,
E em breve será tarde demais. Os primeiros dias após minha conversão foram os mais difíceis da minha vida. Eu achava que depois de aceitar Jesus, tudo seria paz e alegria imediata. Mas não foi assim. A batalha espiritual se intensificou de uma forma que eu nunca imaginei. Os demônios que eu servia durante anos não aceitaram minha saída pacificamente. Todas as noites eu acordava às 3 da manhã com presenças no meu quarto. Eu ouvia vozes me chamando. Sentia toques físicos. Via sombras se movendo. Eles diziam: "Você é nosso, você fez pacto conosco, você não pode nos abandonar." Houve noites em que eu pensei que ia enlouquecer, mas toda vez que eu clamava o nome de Jesus Els Requaven, o pastor da igreja me discipulou pessoalmente. Ele me ensinou algo fundamental. Libertação não é um evento único e um processo. Eu precisava renunciar verbalmente a cada pacto que havia feito, cada entidade que eu havia servido, cada objeto que eu havia consagrado às trevas, e foi isso que eu fiz um por um até que não restasse nada do meu passado. Voltei na casa onde eu morava e destruí tudo. Queimei livros de magia, quebrei imagens, joguei fora roupas que eram usadas em rituais. Cada objeto que eu destruía, eu sentia uma libertação maior. Era como se pedaços de uma prisão invisível fossem caindo. Meus vizinhos devem ter achado que eu estava louco, mas eu não me importava. Eu estava sendo livre de verdade. Mas a transformação não era apenas espiritual, era também emocional e psicológica. Durante anos eu vivia alimentando ódio, rancor, desejo de vingança. Eu prejudiquei pessoas inocentes, destruí famílias, causei sofrimento. E agora, salvo, eu tinha que lidar com o peso da culpa. Como perdoar a mim mesmo por tudo que eu fiz? Foi o pastor quem me mostrou o caminho. Ele me levou até o livro de 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu li aquele versículo e chorei, porque pela primeira vez eu entendi o que era graça. Eu não merecia perdão, mas Deus me perdoou mesmo assim. Comecei a buscar as pessoas que eu havia prejudicado. Nem todas quiseram me ouvir. Algumas me amaldiçoaram. Outras fecharam a porta na minha cara. Mas eu precisava fazer isso. Eu precisava pedir perdão mesmo que elas não me perdoassem. E para minha surpresa, algumas perdoaram. Algumas até choraram comigo. E isso foi curativo para minha alma. A mudança na minha vida começou a ser visível. Eu, que antes andava sempre cabisbaixo, carregado, com um olhar sombrio, agora tinha paz no rosto. Minha família notou. Meus antigos colegas de feitiçaria notaram. E alguns deles começaram a me procurar, não para me atacar, mas para perguntar: "O que aconteceu com você? Você está diferente." Eu aproveitava cada oportunidade para testemunhar. Eu contava como Jesus me encontrou no fundo do poço, como Ele me libertou de correntes que eu achava que eram inquebráveis, como Ele me deu uma nova identidade. Eu não era mais um feiticeiro, eu não era mais um servo das trevas. Eu era filho de Deus, e isso mudava tudo. 3 meses após minha conversão, algo extraordinário aconteceu. Um antigo cliente meu me procurou. Ele estava desesperado. Havia feito um pacto comigo anos atrás e agora estava colhendo as consequências. Doença, falência, família destruída. Ele queria que eu desfizesse o trabalho. Eu disse a ele: "Eu não faço mais isso, mas eu conheço alguém que pode te libertar de verdade." E eu o levei para a igreja. Naquela noite eu vi com meus próprios olhos o poder de Deus operando. Aquele homem foi liberto na mesma hora. Os demônios que o atormentavam foram expulsos. E ele caiu nos braços de Jesus chorando como uma criança. Eu também chorei. Porque ali eu entendi meu novo propósito. Eu não fui salvo apenas para mim, mas para ser instrumento de libertação para outros. A partir desse dia, muitas pessoas que haviam se envolvido com feitiçaria, por minha causa, começaram a me procurar. E uma por uma, eu as levei para Jesus. Algumas foram libertas imediatamente. Outras levaram tempo, mas todas que perseveraram, experimentaram a mesma libertação que eu experimentei. Minha vida hoje é completamente diferente. Eu que antes vivia nas trevas, agora vivo na luz. Eu que antes espalhava maldição, agora espalho bênção. Eu que antes destruía vidas, agora ajudo a restaurar. E tudo isso por causa de uma decisão aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Mas eu não posso encerrar este capítulo sem te dizer algo importante. Essa mesma transformação está disponível para você. Não importa o que você fez, não importa quão fundo você caiu, não importa há quanto tempo você está preso. Jesus pode te libertar agora mesmo. Ele pode quebrar correntes que parecem inquebráveis. Ele pode te dar uma nova vida. Talvez você esteja assistindo este vídeo e nunca se envolveu com feitiçaria, mas está preso em outros tipos de pecado. Vícios, pornografia, adultério, ódio, amargura. Saiba que essas coisas também são correntes. E elas te prendem tanto quanto os pactos que eu fiz. Mas a boa notícia é que o poder de Jesus é suficiente para quebrar qualquer corrente. Eu sou a prova viva de que Deus transforma, que Ele restaura,
que Ele liberta. E se Ele fez isso comigo, que estava tão fundo nas trevas, Ele pode fazer com você. Não importa onde você está agora. O que importa é a decisão que você vai tomar. Você vai continuar vivendo em derrota ou vai permitir que Jesus te transforme? Antes de continuar para o próximo capítulo, quero que você faça algo. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa dessa mensagem. Pode ser um amigo, um familiar, alguém que está preso em algum tipo de escravidão espiritual. Ao compartilhar, você pode ser o instrumento que Deus vai usar para levar libertação àquela pessoa. Faça isso agora. Salve uma vida. E prepare-se, porque o que vem a seguir vai te equipar espiritualmente como nunca antes. Agora que você conhece minha história, eu preciso te ensinar o que aprendi nos dois lados dessa batalha espiritual. São verdades que podem mudar completamente a forma como você ora, como você vive sua fé e como você enfrenta os ataques do inimigo. Preste atenção em cada palavra, porque essas informações custaram caro para mim. A primeira coisa que você precisa entender é que a oração eficaz não depende de quantidade de palavras, mas de qualidade de vida. Quando eu estava nas trevas, nós ríamos de cristãos que oravam horas e horas, mas que viviam em pecado oculto. Aquelas orações não passavam do teto. Literalmente, nós víamos espiritualmente as orações sendo bloqueadas antes mesmo de subirem. O que tornava uma oração poderosa era a vida de santidade de quem orava. Santidade não significa perfeição. Significa viver em arrependimento constante. Significa não fazer acordo com o pecado. Significa ter um coração quebrantado diante de Deus. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E eu vi isso acontecer inúmeras vezes. Deixa eu te dar um exemplo prático. Havia uma senhora na cidade onde eu atuava que todos os feiticeiros temiam. Não porque ela era famosa, rica ou poderosa, mas porque ela vivia em santidade genuína. Ela jejuava regularmente. Ela não assistia a coisas impuras. Ela não falava mal dos outros. Ela perdoava quem a ofendia. E quando ela orava, o céu se abria. Nós tentamos várias vezes fazer trabalhos contra a família dela, mas nunca conseguimos. Havia uma proteção espiritual tão forte ao redor dela e dos seus que era impossível penetrar. E sabe o que criava essa proteção? A vida de consagração dela. Ela não era pastora, não era líder de nada. Era apenas uma serva de Deus que levava a santidade a sério. Agora compare com outro caso. Um líder de igreja conhecido na região, que pregava poderosamente, mas ele vivia em adultério secreto. Ele achava que ninguém sabia, mas no mundo espiritual todos sabiam. Os demônios sabiam e usavam aquilo contra ele. Fizemos trabalhos pesados contra aquele homem e funcionaram. Ele perdeu o ministério, a família e quase perdeu a vida, porque o pecado oculto criou brechas. Isso me leva ao segundo ensinamento crucial. Você precisa fechar todas as brechas espirituais da sua vida. Brecha é qualquer área onde você dá legalidade para o inimigo atuar. Pode ser um pecado não confessado. Pode ser um objeto de feitiçaria que você tem em casa. Pode ser um relacionamento que está te afastando de Deus. Pode ser um vício que você alimenta em segredo. Quando eu estava nas trevas, a primeira coisa que fazíamos antes de atacar alguém era investigar as brechas. Se a pessoa assistia filmes de terror ou bruxaria, tínhamos uma porta. Se a pessoa consultava horóscopo, tínhamos uma porta. Se a pessoa guardava objetos de religiões de matrizes africanas, tínhamos uma porta. Quanto mais brechas, mais fácil era destruir aquela pessoa. Muitos cristãos são derrotados não porque Deus é fraco, mas porque eles mesmos abrem portas para o inimigo. Eles vão à igreja no domingo, mas durante a semana consomem conteúdo demoníaco. Eles cantam louvores, mas guardam ódio no coração. Eles levantam as mãos no culto, mas vivem em pornografia à noite e depois perguntam: por que minhas orações não são respondidas? Deixa eu ser direto com você. Se você quer vencer na fé, precisa fazer uma limpeza completa na sua vida. Examine sua casa. Tem algum objeto de religiões de matrizes africanas? Desfaça-se dele. Tem livros de magia, tarô, horóscopo, queimios. Tem imagens que não glorificam a Deus. Jogue fora. Pode parecer radical, mas é necessário. Examine sua vida digital. O que você assiste na televisão? Que tipo de série você consome? Que músicas você escuta? Que páginas você segue nas redes sociais? Tudo isso influencia sua vida espiritual. O inimigo é sutil. Ele não vai chegar para você e dizer: "Venha servir a Satanás". Ele vai te influenciar aos poucos através do entretenimento, da cultura, dos relacionamentos. Agora vou te ensinar como resistir aos ataques espirituais. A Bíblia diz que devemos resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Mas muitos cristãos não sabem como resistir. Eles acham que resistir é apenas orar. Mas resistir envolve ações práticas. Primeiro, mantenha sua vida de oração e leitura da Bíblia consistente. Não apenas quando você está em crise, to-dos hostiles. Mesmo quando você não sente vontade. Disciplina
espiritual cria músculo espiritual. Aquela senhora que eu mencionei antes acordava às 4 da manhã todos os dias para orar, mesmo quando estava cansada, mesmo quando estava doente. E isso criou uma fortaleza espiritual ao redor dela. Segundo, jejue regularmente. O jejum não é para convencer Deus de nada, Deus já te ama. O jejum é para quebrar fortalezas espirituais e aumentar sua sensibilidade ao Espírito Santo. Jesus disse que certos tipos de demônios só saem com oração e jejum. Isso não é opcional para quem quer viver em vitória espiritual. Terceiro, viva em comunhão com outros cristãos verdadeiros. Não apenas frequente igreja. Tenha relacionamentos reais com pessoas que buscam a Deus de verdade. O diabo ama cristãos isolados. É mais fácil derrubar uma árvore solitária do que uma floresta inteira. Quando você está em comunhão, você tem proteção, cobertura espiritual e pessoas que vão orar por você quando você estiver fraco. Quarto, use sua autoridade em Cristo. Você não é vítima. Você é mais que vencedor por meio daquele que te amou. Quando o inimigo vier com pensamentos de derrota, repreenda-o em nome de Jesus. Quando vier com enfermidade, declare cura em nome de Jesus. Quando vier com escassez, declare provisão em nome de Jesus. Mas atenção, só tem autoridade quem vive em obediência. Agora vou te falar sobre preparação para a eternidade. Muitos cristãos vivem como se esta vida fosse tudo, mas não é. Quando eu vi o inferno, eu entendi que nossas escolhas aqui determinam o nosso destino eterno. E o tempo está se esgotando mais rápido do que as pessoas imaginam. Você precisa se perguntar, se eu morrer hoje, para onde eu vou? Não baseie sua resposta em sentimentos ou em achismos. Baseie na palavra de Deus. A Bíblia é clara. Quem crê no Filho tem a vida eterna, quem não crê já está condenado. Mas crer não é apenas concordar mentalmente. É entregar sua vida completamente a Jesus. Outra pergunta que você precisa fazer: como eu estou vivendo minha fé? Eu estou apenas ocupando espaço na igreja ou estou realmente fazendo diferença no reino de Deus? Cada dia que passa é um dia a menos que você tem para impactar vidas, para compartilhar o Evangelho, para ser sal e luz neste mundo. Eu desperdicei mais de 10 anos da minha vida servindo às trevas. Eu não posso recuperar esse tempo. Mas você que está me ouvindo agora, você ainda tem tempo. Não desperdice. Não viva uma vida cristã medíocre. Não seja um crente morno que só busca a Deus quando precisa de alguma coisa. Seja radical, seja comprometido ou seja alguém que faz o inferno tremer. Antes de terminar este capítulo, escreva nos comentários: eu não vou desistir da oração. Faça essa declaração pública. Porque quando você declara algo publicamente, você cria um compromisso e o inferno vai saber que você não é mais um cristão derrotado. Você é um guerreiro espiritual, e guerreiros não desistem. Eles lutam até vencer. Nós chegamos ao final desta jornada, mas para a Voca pode estar começando uma nova vida. Tudo o que eu compartilhei com você neste vídeo não é teoria, não é invenção. É o testemunho real de alguém que esteve dos dois lados da batalha espiritual e que hoje vive para alertar o povo de Deus. A mensagem principal que eu quero deixar gravada no seu coração é esta: você não precisa viver em derrota. Muitos cristãos aceitam a derrota como se fosse normal. Aceitam a enfermidade, a escassez, o tormento mental, os relacionamentos destruídos como se isso fosse parte da vontade de Deus. Mas não é. Jesus veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. A razão pela qual tantos cristãos não conseguem vencer na fé foi revelada ao longo deste vídeo: falta de santidade, brechas espirituais, pecados ocultos, orações vazias, falta de conhecimento sobre a batalha espiritual. Mas agora você sabe, você não tem mais desculpa. Você foi equipado com informações que o inferno não queria que você soubesse. Quando eu estava nas trevas, o maior medo que tínhamos era que os cristãos descobrissem o poder real que eles têm em Cristo. Porque um cristão que vive em santidade, que ora com fé genuína, que usa sua autoridade espiritual, é imparável. Ele pode destruir fortalezas milenares. Ele pode libertar cativos. Ele pode mudar regiões inteiras. Você tem esse poder. Não por causa de quem você é, mas por causa de quem vive em você. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você. O mesmo poder que criou o universo está disponível para você. A mesma autoridade que Jesus tem foi delegada a você. Mas você precisa crer nisso. E você precisa viver de acordo com isso. Eu sei que muitos de vocês que estão assistindo este vídeo estão passando por situações difíceis. Talvez você esteja enfrentando uma enfermidade que os médicos não conseguem curar. Talvez você esteja numa crise financeira devastadora. Talvez seu casamento esteja destruído. Talvez seus filhos estejam perdidos nas drogas. Talvez você mesmo esteja preso em algum vício. Eu quero que você saiba que não é o fim. Enquanto há vida,
há esperança. E o Deus que me libertou das trevas mais profundas pode te liberar de qualquer situação. Mas você precisa fazer sua parte. Você precisa se arrepender de verdade. Você precisa fechar as brechas. Você precisa buscar a santidade. Você precisa orar de verdade. E você precisa crer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Talvez você esteja assistindo este vídeo e nunca entregou sua vida verdadeiramente a Jesus. Você frequenta a igreja, mas sabe que não tem um relacionamento real com Deus. Você canta os louvores, mas seu coração está distante. Você ora, mas são apenas palavras vazias. Hoje é o dia da sua salvação. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Faça agora comigo uma oração de entrega. Não importa onde você está, não precisa estar numa igreja. Deus está ouvindo você agora. Repita em voz alta: Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso de você. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu renuncio a tudo que me afasta de você. Eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Entra na minha vida agora. Transforma-me, liberta-me, faz de mim uma nova criatura. Eu creio que você morreu na cruz por mim e ressuscitou ao terceiro dia. E hoje eu me entrego completamente a você. Amém. Se você fez essa oração de coração, você acaba de nascer de novo. Você acabou de passar da morte para a vida. Você acabou de sair do reino das trevas para o reino da luz. E todo o céu está celebrando agora. Os anjos estão se alegrando. E o inferno está tremendo. Porque você não é mais escravo do pecado. Você é filho de Deus. Agora eu preciso te dar algumas orientações práticas. Primeiro, procure uma igreja que pregue a palavra de Deus sem distorções. Uma igreja onde você sente a presença de Deus. Uma igreja que vai te discipular e te ajudar a crescer espiritualmente. Não tente caminhar sozinho. Você precisa de cobertura espiritual. Segundo, comece a ler a Bíblia todos os dias. Mesmo que seja apenas um capítulo, a palavra de Deus é seu alimento espiritual. É sua espada na batalha. É sua luz no caminho. Sem ela, você vai enfraquecer espiritualmente e será presa fácil para o inimigo. Terceiro, ore todos os dias. Não precisa ser horas, mas precisa ser genuíno. Fale com Deus como você fala com o Pai. Conte seus problemas, suas dores, seus medos, suas alegrias. Deus quer intimidade com você. Ele não quer religiosidade. Ele quer relacionamento. Quarto, fuja do pecado. Quando a tentação vier, e ela vai vir, corra. Não brinque com o pecado. Não ache que você é forte o suficiente para resistir sozinho. Clame o nome de Jesus. O poder está no nome dele. E se você cair, levante-se imediatamente. Confesse o pecado e prossiga. Não fique no chão lamentando. Satanás quer te manter em culpa. Deus quer te restaurar. Antes de encerrar, eu preciso fazer 3 pedidos para você. Primeiro, escreva nos comentários agora: o inferno treme quando eu oro. Faça essa declaração de fé. Deixe registrado publicamente que você não é mais um cristão medroso. Você é um guerreiro espiritual. E quando você ora, o inferno treme de verdade. Segundo, compartilhe este testemunho. Compartilhe com seus amigos, com sua família, com seus irmãos de igreja. Tem alguém que precisa ouvir essa mensagem. Tem alguém que está preso nas trevas e precisa saber que existe libertação. Tem alguém que está desanimado na fé e precisa ser reanimado. Ao compartilhar este vídeo, você pode salvar uma vida. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para trazer alguém do reino das trevas para o reino da luz. Terceiro, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Eu vou continuar trazendo revelações do mundo espiritual. Eu vou continuar expondo as estratégias do inimigo. Eu vou continuar equipando o povo de Deus para vencer na fé. E você não pode perder nenhum vídeo. Cada revelação que eu trago pode ser exatamente o que você precisa para vencer a próxima batalha. Antes de me despedir, eu quero orar por você. Onde quer que você esteja agora, pare o que está fazendo e receba essa oração. Pai Celeste, eu te agradeço por cada pessoa que assistiu este vídeo até o final. Eu te peço que o Espírito Santo toque profundamente no coração de cada um. Quebre todas as correntes que ainda os prendem. Liberte-os de todo tormento. Cure suas enfermidades, restaure suas famílias, prospere suas vidas. E acima de tudo, Senhor, faça deles guerreiros espirituais poderosos. Que eles não vivam mais em derrota, mas em vitória constante. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Lembre-se, a batalha é real, mas a vitória já está garantida. Jesus já venceu na cruz. Agora é só você aplicar essa vitória na sua vida. Você não está sozinho nessa jornada. Deus está com você. E eu estarei orando por você. Até o próximo vídeo. Fique na paz do Senhor. E que Deus te abençoe poderosamente.